assuntos É, aleatórios. é verdade. Seria engraçado. Então, Vamos vamos lá. lá falar mais uma vez aí, né, sobre a Sim, Revolução Francesa aí. Como a gente exato. falou na outra live, né, vai ser um modelo aí de uma revolução burguesa, que vai Sim. levar a várias transformações, várias movimentações sociais e políticas aí na França, né? Uhum. Inclusive, uma coisa aleatória, mas interessante. Eu sonhei essa noite que eu estava fazendo um quiz com várias perguntas. Olha só o sonho da pessoa. E que no meio desse quiz tinha uma pergunta relacionada ao lema da Revolução Francesa, que era liberdade, igualdade, fraternidade, né? Uhum. E a pergunta tinha a ver com isso e tinha a ver com o momento que a França estava passando, que era a questão aí da fome. Gente, que coisa louca, né? Mas eu sonhei com isso. É muito, muito Juro por trabalho Deus, na mente. juro por Deus. Então, esse lema aí, né, vai levar a burguesia junto com o apoio popular, foi até o que a gente discutiu muito na live anterior aí, né? Esse Uhum. momento em que a burguesia ela se utiliza desse apoio popular para poder promover essa revolução, né? Sim, E colocar aí o fim aos privilégios que vão ter aí o que a gente chama, né, de antigo regime. Então, assim, exato. a Revolução Francesa ela começa muito por conta do questionamento ao que é antigo regime, né? Então, para quem não sabe, essa forma de governo onde o rei ele tem o poder total, né? E onde a França e o antigo regime, principalmente na França, ele vai ser como uma sociedade dividida em Uhum. estamentos, né? E na Isso. França a gente vai ter aí o clero, a nobreza, camponeses, burguesia, todo mundo na mesma ala, que a gente chama de terceiro estado, e a Uhum. gente vê que esse terceiro estado ele está muito sobrecarregado, pagando aí impostos para é, sustentar o luxo, a riqueza que tem aí ainda, né, o rei. Então, hoje, eu até mandei, antes de começar a live aqui para o Caio, mandei eu estava vendo um documentário do History que fala sobre a Revolução Francesa, né? Vale a pena a gente assistir, Caio, mesmo para a gente debater algumas coisas. Esse documentário está disponível no YouTube em 3 partes. E Uhum. ele é o ponto de vista francês, os pesquisadores são franceses, né? Então, é lógico, vai tratar a revolução de uma forma muito glamurosa, de uma forma realmente, é, como que diria, de uma forma impactante Idealizado. para o restante do mundo, né? Então, assim, vai tratar essa revolução desse jeito, mas ela mostra muito, principalmente na parte número 1, o rei o Luís XVI, ele sendo um rei meio que sem autoridade naquele momento, um rei assim. Uhum. Ela até insinua em alguns momentos que esse rei aí ele tinha um problema, inclusive sexual, com a esposa, ficou vários anos casado e não teve filho, né? Então ele cita que ele era um rei fraco. Então só um Sim. rei fraco para poder admitir essa revolução acontecer debaixo do nariz dele. É mais ou menos isso que esse documentário aí ele mostra, né? E é bem Uhum. interessante esses detalhes assim. Inclusive, vai mostrar essa questão da França. Ela está passando ali por um momento em que ela ainda não tinha se modernizado, igual, né, Inglaterra, França e Inglaterra, durante aí, desde a Idade Média, elas vão disputar quem vai ser a maior potência, né? Então, elas têm várias guerras ao longo da história. E nessa altura aí, a Inglaterra já está indo para a Revolução Industrial, já está se modernizando, e a França ela ainda tem muitos resquícios do que a gente chama de período feudal, né? Ela ainda tem muitos resquícios do tal do feudalismo ali. E isso vai fazer com que a França ela entre numa crise. Ela não tem condições ainda, diante de tudo que ela vive, de Uhum. encaminhar para o capitalismo e para o capitalismo industrial. Né? Então, a gente tem uma sociedade nos moldes feudais e uma política, um governo
absolutista, autoritário, e apesar desse documentário mostrar aí o Luiz XVI como sendo fraco, né? Por mais fraco que ele pudesse ser, a autoridade que ele representa é muito grande, né? E ele está ali rodeado por nobres que já tem todo um costume, né? Inclusive, a gente chegou até a falar, os reis na França, quando a gente fala de absolutismo clássico, a gente lembra sempre da França, porque o rei na França, ele tem essa tradição, é uma quase que representação de um Deus na Terra, não é isso, né? Igual seria no Egito, mas ele tem quase que poderes místicos de cura, né? E ele é uma figura muito importante. E por mais que o Luís XVI ele não fosse essa figura tão imponente no seu discurso, tem toda uma tradição. E isso se mantinha aí até o início, né, da Revolução Francesa. Então, assim, essa revolução, outra coisa também, eu fico lembrando da live que a gente teve, ela vai ser uma revolução, ela é importante, inclusive porque ela vai trazer coisas novas para toda a sociedade, ela vai ser uma inspiração para outras revoluções, inclusive para algumas contestações aqui no Brasil, né? Ela vai inspirar. A gente tem uma França também nesse momento aí, pré-revolução, onde a monarquia está se metendo em diversas guerras, né? A França tinha acabado anos um pouquinho antes aí de perder a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra. Ela depois vai se meter na independência dos Estados Unidos, né? Isso vai dar uma enfraquecida na França, que já não estava tão fortalecida. Ela vai viver também uma condição de escassez de alimentos provocadas aí pelo próprio pelo próprio sistema que ela tinha ali, né? Pela questão climática também. Ela vai ter uma queda aí nessa produção de alimentos. Ela vai ter um aumento absurdo no preço do pão, que é um alimento aí que eles consomem bastante, né? O trigo vai ser caríssimo. E isso tudo, essa fome, é o que vai de fato impulsionar a questão da Revolução Francesa. As pessoas estão com fome, né? A população está com fome. Os burgueses também têm fome, talvez não uma fome de alimento, mas tem fome de participação, tem fome de poder, né? Que a burguesia até então ela vai ter o quê? Ela tem o dinheiro, ela ajuda a sustentar aí o primeiro e o segundo estado, e ela não tem status, ela não tem prestígio, ela não tem privilégios, né? Ela é tratada ali junto com os camponeses, né? Ela é tratada na ralé. E a gente está vivendo, né? Tudo vai ser fruto aí. A gente está vivendo um contexto em que já as ideias iluministas estão aí, né, na França, nesse momento, pré-revolução. E essas ideias iluministas, elas estão também, algumas delas vão estar ligadas aí à questão da burguesia, e os burgueses já não aceitam mais serem tratados dessa forma. Então, acho que esses antecedentes vão ajudar a fazer com que aconteça a Revolução Francesa, né? No final do século XVIII aí, esse resquício de Idade Média, essa fome constante, esse clero, né, que é a igreja e que é o primeiro estado, muito aliado à questão da nobreza, ao segundo estado, cheio de privilégios, né, não pagando imposto, não pagando tributos, e só recebendo ali, né, junto com toda a nobreza francesa. E a gente vai ter um terceiro estado que vai corresponder a vou colocar mais de 95%, porque tem lugares que falam 97%, 98%, mas é muita gente, né? O terceiro estado é a camada mais populosa que vai ter na França. E esse terceiro estado, ele está representado aí pelos burgueses, da alta burguesia, da baixa burguesia, trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais, camponeses. Então, assim, eles estão sustentando a França. E chega um momento em que isso já não agrada tão mais, e chega um momento também que, como rei, eu acho que até essa visão que esse documentário tem, do rei não ter tanto poder de decisão, dele ratear às vezes, é interessante para a gente entender, porque ele não tem medidas tão eficazes para poder controlar, para poder mudar essa questão econômica aí na França.
Então, ele tem a brilhante ideia lá de convocar, né, a Assembleia dos Estados Gerais. Então, assim, ele não cria um plano, de fato, para reestruturar e para tirar todas as dificuldades econômicas que o país estava vivendo no momento, né? A França, ela, como eu já disse, ela estava vivendo todo esse contexto, ainda estava muito influenciado pela questão do iluminismo aí, do liberalismo, né, da não intervenção direta do Estado na economia, por maior participação da burguesia, né? E o Luiz XVI, ele não cria ali ideias que façam com que isso seja inserido na economia, né? Ele vai propor a cobrança aí de mais impostos, né? Então, assim, ele propõe, e alguns, junto com o Luiz XVI, alguns vão propor que já que o negócio é não arrecadar, vão começar a cobrar da nobreza, do clero, que não paga nenhum tributo, né? Vamos aí começar a cobrar também das classes dominantes. E é nesse momento aí que a situação começa a ficar tensa, né? O povo com fome, um rei sem medidas eficazes, né? Lógico que o rei, ele é um rei absolutista, mas ele tem todo um conjunto de nobres que o ajuda ali. E não tem uma medida eficaz para sair desse buraco que a França se encontra nesse momento. Então, ele resolve aí convocar, em 1789, a Assembleia dos Estados Gerais, que tinha muitos anos que não era convocada, para poder discutir a questão de impostos. Então, aqui eu fecho a parte aí dos antecedentes, né, Caio? O que você coloca aí? Discorda de alguma coisa? Concorda? Não, então, você já deu aí o panorama geral da Revolução Francesa, né, do que os antecedentes, melhor dizendo. Para a gente entender a Revolução Francesa, né, são naqueles momentos da história que a gente tem a chamada tempestade perfeita, né? São várias medidas que acontecem, né, e todas vão desembocando para um determinado lugar, né? Nessa França pré-revolucionária, a gente tinha um rei de fato fraco, e às vezes o rei pode ser fraco, mas a estrutura é autoritária. Foi o que acontecia na França. A gente teve Luís XIV, que é um rei autoritário, forte, numa estrutura autoritária. Aqui a gente tinha um rei fraco, até por questão de personalidade mesmo, em uma estrutura autoritária. Então, às vezes, o rei Luís XVI era bobão, mas a estrutura em torno dele era muito repressiva. Então, às vezes acontece uma coisa, tá? Nesse sentido. Mas a gente tem um sistema autoritário, um rei fraco, um sistema altamente desgastado, né? Meu cachorro e meu gato aqui estão se matando, peraí. Os dois aí, ó. Sossega. Desculpa, gente. Os animais aqui estão em polvorosa. Tem um aqui também, ela, cadê? Ela. Tá. O meu tá aqui do lado, deitando, perturbando, a gata. Bom, então a gente tem essa conjunção de fatores, né, que vão levar a esse momento que é a eclosão da Revolução Francesa. Então a gente tem, por exemplo, o início, né, que é uma coisa que eu sempre falo, para estudar a Revolução Francesa tem que entender Haiti, né, porque 2/3 da economia da França vinham do Haiti. Então a gente tem um Estado que depende muito de uma estrutura colonial, né, que era uma estrutura bem problemática, porque na França o monopólio, tá, é basicamente do Estado. Então as companhias de comércio eram companhias de comércio do Estado da França. Ao contrário do que a Inglaterra, porque a Inglaterra estabelece sob bases burguesas basicamente desde 1688, né, com a Revolução Gloriosa. Então a burguesia chega ao poder, não sem sangue também, porque nós tivemos antes a Revolução Puritana, mas a burguesia chega ao poder. Então a Inglaterra passa por uma dinâmica industrial, então a Inglaterra se industrializa. A França não, né? Então a gente tem essa situação, e a própria Inglaterra cada vez mais domina a economia francesa, porque é a Inglaterra que vai vender muitos escravos para a França, por exemplo, para o Haiti. Então, indiretamente, a França tinha um débito grande com a Inglaterra, tá? Então, é uma economia altamente dependente do Haiti. Então, isso é muito problemático, e boa parte das finanças iam para sustentar essa nobreza parasitária, perdulária que existia na França. A gente tem, em 1787, um tratado, que é o Tratado de Redun, que é altamente prejudicial para a França, que basicamente abre o mercado francês para produtos ingleses, tá? O que era praticamente um suicídio, né? A Inglaterra tinha uma estrutura, se não industrial, pelo menos industrializando. A França tinha uma estrutura altamente atrasada em relação à inglesa. A França tinha um campo basicamente ainda feudal, apesar de nas cidades essa estrutura feudal se fragmentar,
no campo ela ainda era muito forte. Então a gente tem tudo isso que está levando, né, essa França a um estado de caos. A gente tem a França, que é um estado também que já vinha politicamente problemático há muito tempo, tá? Porque essas ideias iluministas elas vão levar na França ali um questionamento, inclusive de parte, tá, da própria nobreza, porque nem toda um outro ponto que é importante, respondendo a pergunta já da Carolina, não foi, Sabrina? Foi. É? A gente fala assim, a nobreza não era esse monolito, essa coisa única, tá? Assim como se fala assim, os negros, os africanos, os latinos, cara, não é assim. Então a nobreza da França ela era dividida assim, de maneira grosseira em 3 grandes grupos. Tinha a nobreza palaciana, que é essa nobreza clássica que vocês veem com a cara toda branca, aquelas perucona e tal, que era uma nobreza que vivia de pensões de Estado, né? Mas tem uma nobreza provincial, que eram os nobres responsáveis pelas terras mais ao interior da França. Então, essa nobreza tinha relações feudais ainda com os camponeses, né? E a gente tem a chamada nobreza togada, a nobreza de toga, que eram burgueses, como a Sabrina disse. Se você não tinha um título de nobreza, né? Esse título era concedido pelo rei. Então, tinha um caráter divino também nesse título também, né? Então, esses caras compravam esse título, então a compra de títulos também era importante para sustentar esse sistema, mas era um cara que não tem sangue nobre e também não foi construído naquela estrutura. Então essa nobreza togada, muitos deles, apesar de fazerem parte, né, dessa elite, eles não eram ou bem vistos por essa elite ou tinham ali algumas questões, como um mau exemplo talvez seja o Marquês de Lafayette, que é um cara que vai lutar na guerra de independência dos Estados Unidos, depois volta para a França e é um desses caras que vão estar ali nesse processo inicial revolucionário. E lembrando que ele era um marquês de Lafayette, então ele era um nobre. Então teve uma parte da nobreza que estava ali, a nobreza togada, que estava interessada nessa mudança, até porque eles eram nobres por conveniência e não por hereditariedade ou por ordenação divina ou coisa parecida. Então essa nobreza não era muito bem uma coisa só. Tá? E nós vamos ter, por exemplo, 20 mil pessoas vivendo ali no Palácio de Versalhes, e tudo isso sustentado com dinheiro público. Né? Então, os impostos eram cada vez maiores, a cobrança cada vez maior, e a gente tem uma série de colheitas ruins, porque, a agricultura francesa é antiquada, ainda era basicamente a mesma lá do século XIII, século XIV, cultura trienal, ainda tinha aquela coisa toda, e a população da França já era de quase 20 milhões, era uma população gigante para a época. A França era o maior país mais populoso da Europa. Além disso, nós tivemos ali condições temporais, né, período de muitas chuvas e muitas secas, que não ajudaram. Então, por isso que a tempestade perfeita. Tudo basicamente deu errado. Né? E o rei, o Luís XVI, né, que tentou consertar essa questão, especialmente a questão financeira, né, porque a França, como a Sabrina falou, tinha uma nobreza perdulária, então isso gerava muito dinheiro. A França o tempo todo estava envolvida em guerras, né? Especialmente ao longo de Luís XIV. Isso, os cofres da França estão ficando mais vazios. A França se envolve em 200 milhões de guerras, né? Guerra dos 9 anos, Guerra dos 7 anos, Guerra de Sucessão Austríaca, Guerra de Sucessão Espanhola, Guerra dos 7 anos, né? E, por último, a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Fora outras disputas menores, né? Enfim, a França o tempo todo envolta em guerras. E quando essa nobreza aumenta e os cofres minguam, há uma tentativa ali, né, de pelo menos conter esse sangramento nos recursos. Então, é organizada ali uma assembleia para tentar taxar os nobres, obviamente isso é recusado, tá? Os únicos que votam a favor são membros dessa nobreza togada. Então, a partir disso, o Luís ele troca, se eu não me engano, 4 vezes de ministro. O ministro vai mudando, tenta um novo, e não dá certo, até que são convocados os Estados Gerais. E os Estados Gerais não são convocados desde 1614, ou seja, quase 200 anos que não era convocada essa prerrogativa que existia na França. Lembrando, como a Sabrina falou, tinham 3 estados, né, 3 grupões assim, na França. Né? Um estado era o clero, outro estado... a Bruna chegou aí, ó. Um estado era a nobreza e o outro estado era a rapa, era tudo que restou. Então, são convocados e essas propostas são abertas a colégio, abertas à votação. Só que, mesmo o terceiro estado, sendo, como a Sabrina falou, acho que 95% da população, ou um pouco mais... mais que isso, né? Arredondando, se fosse arredondar, era quase todo mundo na França. Né? Tinha um voto.
tá? Eram eleitos, é mais ou menos um sistema parecido com os Estados Unidos. São eleitos deputados, que não era todo mundo, tá, gente? Imagina uma votação com todo mundo, não dá, né? Então, eram eleitos deputados do clero, deputados da nobreza e deputados da galerona, da terceira estado. Só que isso tinha o valor de um voto. Então, era aquela eleição que todo mundo sabia o resultado. Nobreza e clero combinavam o voto, então era sempre 2-1. Sempre 2-1, sempre 2-1. Só que nesse último caso, esse 2-1 não foi muito bem recebido. Então, essas pessoas, elas vão, né, especialmente no terceiro estado, e alguns membros da nobreza, inclusive, como o próprio Marquês de Lafayette, que eu já falei, se reúnem, né, num outro local e decidem ali, né, por mudanças políticas. Decidem por convocar uma Assembleia Constituinte, ou seja, estabelecer um documento de Constituição, até porque nesse momento as leis da França não tinham ali um estabelecimento muito certo. Às vezes tinha uma lei que era promulgada pelo rei, mas que na província tal a última palavra era do nobre daquela região. Então era uma coisa meio solta. Então, para se estabelecer uma Carta Constitucional francesa. E a partir disso, a gente tem uma série de movimentos populares, até porque o rei, né, e alguns membros da nobreza e do clero não aceitam essa Assembleia. Então aí a gente tem o gatilho de pólvora, né, para começar esse processo de revolução, né, Sabrina? Sim, eu só queria, Caio, vou deixar claro aqui para a Caroline, que perguntou aí para a gente, né? Então, o motivo que leva os nobres a convocar a Assembleia aí dos Estados Gerais são todos esses antecedentes que eu falei, que o Caio falou, essa questão econômica, essa questão de fazer Sabrina, uma votação. Eu vou pegar o carregador rapidinho. Beleza. Essa questão aí de fazer uma votação para decidir, para redefinir a questão do pagamento de impostos aí, né? Se agora o primeiro e o segundo estado se eles iam pagar impostos ou se eles iam continuar isentos. Então, o papel dos nobres nessa Assembleia aí em 1789 vai ser esse, tá, Carolina? Eles vão convocar já para fazer uma reunião, como o Caio disse, já era uma reunião que se sabia que o primeiro e o segundo estado eles iam se juntar, iam votar juntos por continuar não pagando aí impostos, né? Era uma eleição já de cartas marcadas, não tinha muito o que mudar ali. Então, esse era o papel dos nobres. Quando coloca os nobres nessa pergunta que você mandou para a gente, pode se colocar ler nobres, também ler rei. Né? Lógico, vai ser só o rei, como o Caio disse, não, ele tem toda uma estrutura, mas quem convoca vai ser o rei Luís XVI, né? Para tentar organizar aí essa questão econômica da França. Só que diferente do que eles não imaginaram essa questão do terceiro estado, que nunca tinha voz ativa nessas reuniões, por essa questão dos votos não serem por número de cabeças, né, de representantes, mas sim por estamentos. Então, o terceiro estado, ele resolve, ele vai fazer uma rebelião, ele não vai concordar em pagar mais impostos, não vai concordar com toda a situação econômica pela qual a França está passando, a questão da fome, a questão da não participação da burguesia, né, nas decisões políticas, lembrando isso tudo no meio aí das ideias do iluminismo, né, do liberalismo. Então, eles vão convocar uma nova Assembleia, que é a Assembleia Nacional Constituinte, que seria uma Assembleia para fazer uma Constituição para a França. E essa Constituição não necessariamente iria excluir o rei de governar a França, né? Nesse primeiro momento, se pensava em colocar uma Constituição que o rei deveria seguir, né? Então, essa Constituição ela tinha que seguir ali. Porém, né? Acho que o negócio ele vai tomar proporções maiores, talvez, do que o primeiro, o segundo estado e o terceiro estado eles pensaram, né? Quando a pessoa tem fome, a fome ela fala mais alto. Esse contexto de fome na França ele é muito importante, né? Lógico, tem uma questão das ideologias, sim, tem toda essa ideologia que a gente falou, iluminista, liberalista, mas tem essa questão prática, estou com fome. O rei não me garante alimento, não me garante o pão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lutar contra esse tipo de governo, né? Foi um caminho mais curto aí que eles tomaram. E, de fato, acontece o grande símbolo
que a gente fala, alguns vão dizer aí que a revolução, ela começa aí, mas eu acho que ela começa com todos esses antecedentes que a gente disse, mas tem que ter uma data fixa, né, para a revolução. Vai ser o 14 de julho de 1789, com a tomada aí da Bastilha, que era uma prisão utilizada muito nos tempos feudais, aí, nos tempos da Idade Média, que simbolizava a questão do poder da monarquia, né? Então, essa tomada da Bastilha vai ser o grande símbolo aí da Revolução Francesa, né? Das pessoas começarem a entrar e realmente a soltar os presos que estavam ali, a pegar os armamentos. Então, é o episódio que marca o início da Revolução, né? E é o episódio que vai fazer com que parte da nobreza acaba fugindo, acaba indo aí para os países aliados à França. Alguns vão para o interior da França, né? E em agosto desse mesmo ano, isso vai acontecer no dia 14 de julho, eles vão acabar escrevendo aí em Assembleia Constituinte, aprovando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Que é uma declaração muito importante para a gente até hoje, né? Que vai ser um marco aí da questão das liberdades individuais, da igualdade de todos perante a lei. Então, é a primeira declaração que vem colocar isso, olha, todos são iguais perante a lei. A gente sabe que na prática não é bem assim, né? Então, assim, na prática, infelizmente, não existe igualdade perante a lei, mas a gente está falando de um momento em que a gente ainda tem uma divisão em estados, primeiro, segundo, terceiro estado. Primeiro estado é o que está mais próximo de Deus. Segundo estado representa ali esses que estão próximos a Deus, fazem parte de Deus. E terceiro estado, toda ralé. Então, a divisão da sociedade, não que ela não exista hoje, que ela existe e ela é marcante, mas naquele momento ela era muito mais marcante, porque a possibilidade de extensão aí desses estados, ela até existia, mas era complicado, era difícil, né? Como o Caio disse, havia venda, sim, títulos de nobreza, né? Mas é uma questão ainda de como o Eduardo está colocando, súditos a cidadãos. Ninguém era cidadão ali, né? Todo mundo era súdito do rei, tinha que obedecer às ordens, né? Então, a gente não pode falar que havia cidadania nesse momento. Então, essa declaração, infelizmente, né, nem todos são iguais hoje perante a lei, mas ela vai marcar essa questão social forte da Revolução Francesa e vai servir de inspiração aí para outras constituições, né? E vai servir, inclusive, de modelo aí para algumas revoluções, né? Mas eu quero colocar alguma coisa aí nessa questão, Caio? Não, então, eu queria só falar sobre essa questão, porque às vezes as pessoas acham assim, essa questão dos três estados é uma questão da idade do medievo, tá? E teoricamente, todos tinham os seus trabalhos, suas obrigações. Para que é o clero? Para rezar. Então eles tinham uma obrigação, tá? Para que é a nobreza? Para batalhar, para lutar, né? Tanto que o nome deles em latim era oratório, belatório e laboratório, porque no plano teórico, se você reza o dia todo, você batalha o dia todo ou treina para batalhar o dia todo, você não tem tempo para trabalhar. Lembrando que a ideia de trabalho está ligada à ideia de terra, tá, gente? O trabalho ligado à ideia de fábrica, que traz a Revolução Industrial. Então, trabalho, subentenda-se, terra, lavrar. Então, a divisão no plano teórico era essa. Ou seja, eu não tenho tempo para trabalhar na terra, eu tenho que lutar, proteger vocês. Né? Eu não tenho tempo para lavrar, eu tenho que proteger vocês do diabo, tenho que rezar para Deus. Então, a teoria era essa. Só que com o advento, especialmente das cidades, essa função de orar, os oratórios, essa função de batalha, ela vai diminuindo. Porque com a criação do Estado, nasce a ideia do Exército Nacional. Então, a nobreza, ela passa não somente batalhar, ela passa a cargos mais altos no Exército, e quem passa a batalhar, porque o Estado Nacional ele torna-se muito grande, as populações muito grandes, aquela ideia de territorialidade, Estado, enfim, fronteiras delimitadas. Então, o povo passa a lutar, especialmente o povo das cidades.
Então, essa nobreza que só batalhava, ela passa a comandar os postos de batalha, generais, capitães, enfim. Então, eles, entre aspas, perdem a sua função. Então, por isso que você vai ver nessa nobreza, tá? Porque até século XIV, um nobre, mesmo um nobre que vivia no castelo, não vivia mais de 40 anos, porque ele estava em constante batalha. Se não fosse, eram batalhas feudais e tal, e o cara não vivia muito. Com a diminuição dessas batalhas, e serem batalhas agora nacionais, de uma nação contra outra, né? Principalmente, a gente tem essa nobreza que estando cada vez mais parasitária, enfurnada nos seus castelos. E quando nasce a ideia do rei da nação, do rei do Estado Nacional, enfurnado especialmente ali nas proximidades do rei. Então, essas classes que tinham uma obrigação se tornam cada vez mais parasitárias, acomodadas, sem, entre aspas, uma função de fato. E tudo vai recaindo sobre esse terceiro Estado. Então, ocorre... A França, basicamente, ela era um Estado inadequado. Ela era um Estado medieval em tempos modernos. Né? Moderno que eu estou falando aqui é o moderno histórico, tá, gente? É o moderno de moderno, depois contemporâneo, tá? Porque tem essa diferença, né? Eu não sei porquê, mas tem essa parada. Né? Então, a França era um Estado basicamente inadequado. Então, obviamente, uma coisa vai explodir. Assim como explodiu, né? Nós vamos ter revoltas populares, a tomada do Hospital das Invalidas, a tomada da Bastilha, tudo isso aí que a Sabrina falou, que são marcos importantes, né? Só que, ao mesmo tempo que estava acontecendo uma revolução popular, estava acontecendo também uma revolução burguesa. Por que eu separei essas duas coisas? Porque, inicialmente, o passo dado pela burguesia, pelo menos pela alta burguesia, é negociar com o Supremo e com tudo, né? Então, eles tentam fazer um acordo ali, olha, rei, 100% do poder não dá mais. Então, vamos tentar fazer um negócio próximo ali do modelo inglês? Que tal você ficar com o executivo, a gente elege ali um legislativo por voto censitário, o povão, os sans-culottes não vão ter dinheiro, então a gente faz um acordão aqui, um judiciário, dá a ideia de todo mundo é igual perante a lei, para eles acreditarem que eles não são ainda ralé, e a gente faz esse acordo aqui legal, essa coisa legal aqui. Tudo bem? O rei fica meio assim, o Luís XVI, e a coisa acaba aquecida, mas por trás dos panos, ele começa a se articular para tentar restabelecer essa estrutura autoritária, tá? Autoritária centrada nele. Então, talvez esse seja o grande momento da Revolução Francesa, quando o rei, ao invés de negociar, como vai fazer lá o rei, né, o Guilherme, né, Guilherme de Orange, que ele aceita ir para a Inglaterra na condição de um rei subordinado ao parlamento, o Luís XVI não aceita essa condição. Porque ele via ali do lado dele Prússia, Áustria, estados absolutistas. Então ele pensa, pô, eu como maior estado da Europa, eu não posso me sujeitar, né, a isso. Talvez esse seja sido o grande erro dele. Quando ele recusa, né, conspirando ali por trás, é quando a coisa meio que sai do controle dele e essa camada mais extremada, né, dessa pequena burguesia que são ali os jacobinos vão tomar o poder. Né? Tanto que inicialmente, se a gente for olhar as primeiras, qual foram as primeiras questões da Revolução Francesa? Acabar com as lettres de cachê, que eram aquelas prisões sem motivo, o rei mandava te prender e acabou, que te prendia na Bastilha, inclusive, que era uma prisão política, era acabar com os privilégios feudais, não era nada assim muito revolucionário, de acabar com os... Não era nada disso, era acabar com os extremos. Ó, prisão autoritária, não dá. Você pode fazer esse cara sumir na floresta, mas nele não dá. Né? Privilégio feudal, pô, não dá, né? O século XVIII, iluminismo e tal. Então, na verdade, são tentadas tomar as medidas para amenizar as coisas, mas ao mesmo tempo é sempre uma dualidade. Ou seja, os privilégios feudais, eles acabam, ao mesmo tempo o voto seria censitário, né? Eu vou ter a Lei Chapelier, que vai proibir greve e manifestação, ou seja, é uma coisa mais ali para ficar num meio termo e tal, e o rei simplesmente não aceita essa condição, então a coisa explode, né? Então a gente tem, né, como o Caio disse, o rei, assim, ele não aceita, mas não aceita por trás, né, Caio? Ele não aceita ali armando contra os revolucionários, porque... A famosa fuga de Varenne, né? Sim, ele vai armando a sua fuga, porque diante dos revolucionários, ele se propõe ao que eles estão querendo, né, que vai ser aí uma constituição em que o texto vai conservar a monarquia, a divisão dos estados, mas que vai adotar algumas coisas novas, né? Como
a divisão dos poderes lá de Montesquieu, né, que vai ser a questão do Uhum. executivo, legislativo, judiciário, a Isso. igualdade civil, vai confiscar os bens da igreja, né, nada mais justo. Estamos passando aí por um momento de fome, de escassez, de Uhum. crise, vamos confiscar o que é da igreja, lembrando que a igreja, desde a Idade Média, é uma instituição muito rica, Sim. por vários E, motivos, né? especialmente, Sabrina, a igreja francesa, tá? Porque tem-se uma noção, a gente fala muito de Itália, mas assim, o grosso da igreja, o clero mais forte era o clero francês. Porque desde lá do episódio lá do cativeiro de Avignon, o clero francês ele era quase que autossustentável. Ele não concordava muito com o Vaticano. Essa era uma questão muito cara na França, de que o rei francês é melhor que os outros, ele tinha lá a questão da âmbula dourada, e o clero francês ele era melhor que os outros. A ideia do galicismo. Então a igreja francesa ela era muito forte. Tanto ela era tão forte que ela conseguiu suprimir os templários. E ela pegou tudo isso. Eles fez meio que um acordo ali com o rei. Né? Então a nobreza francesa, perdão, a igreja francesa ela era muito rica. Né? Eles conseguem, por exemplo, a maior cruzada em número de pessoas foi a cruzada contra os cátaros, que foi uma cruzada interna dentro da França. A igreja juntou tanta gente para lutar com os cátaros, né? Que foi a maior cruzada que já existiu, mesmo cruzadas orientais, lá para a Síria e tal, não foi tão grande. Então, a nobreza francesa, como a Sabrina disse, ela era muito rica, tinha muitas posses, O né? clero. Muitos bispos mantinham, o clero, perdão, mantinham pessoas ali em situação de servidão. Ou você rezava e depois trabalhava para a igreja. Então, a gente vai ter essa questão de você tomar os bens da igreja ser muito importante. Tá? Então, Ok, eu queria especialmente. fazer outra colocação em relação a isso, porque os bens Ah, da igreja também, eles não se dispersavam, né? isso. Lembrando que o clero, ele não pode contrair matrimônio, ele não pode casar. Perfeito. Então, uma das coisas que leva aos padres, aos bispos, a não poder se casar, vai ser essa questão de manter a herança da igreja dentro da própria igreja. Né? Porque uma vez Perfeito. que o padre casa, ele vai ter herdeiros, e esses herdeiros vão herdar aquilo que ficaria somente para a igreja. E a gente tem que Perfeito. lembrar também que ainda lá na Idade Média, para se chegar a ser clero também, você geralmente era um nobre, né? Sim. Era uma Dificilmente, indicação, né? sim, dificilmente, não é que não existia, mas dificilmente você via um camponês, um escravo, chegando até a altos cargos da igreja, né? São cargos elitistas, faz Sim. parte de uma elite. Lembrando que a Igreja Católica é quem cuida de uma grande parte da educação, né? Onde Uhum. começa ali a questão das escolas, das universidades, né? Então, dentro da Europa, vai ser sobre responsabilidade da igreja. Então, olha o que essa igreja acumulou ao Uhum. longo dos séculos, né? Desde quando ela ganha força em Roma ainda, né? No Império Romano, quando ela é colocada como religião oficial e Ela se torna uma instituição, né? Ela é unificada em sim, torno do Papa, né? E isso era uma coisa tão natural, porque aqueles que conseguiam ter dois filhos homens, o mais velho era o herdeiro do castelo, e o segundo, nessa ordem, ele se tornava bispo. Então você, entre aspas, você abocanhava ali. Por quê? Porque o rei também fazia doações, então a igreja tinha doações, essa questão que a gente critica tanto do dízimo hoje em muito, dia, os católicos tinham, a igreja católica tinha zero do dízimo, era constante. Então, inclusive nobres, né, Caio? Nobres, quando sim, morriam e não tinham herdeiros, ou mesmo era uma prática comum na sua carta de testamento, deixar uma porcentagem da é, sua riqueza ali. Quando não tinha herdeiros, deixava tudo para a igreja. Quando sim, tinha herdeiros, deixava uma porcentagem do que pra tinha igreja. para a igreja. Né? Tem a Era de questão bom das tom, né? doações e o dízimo, né? O dízimo ele já existia. Né? Hoje Sim. em dia, ele é muito mais criticado em termos de igreja evangélica, mas quem instituiu o dízimo, até Uhum. porque nem existia essa questão de igreja evangélica, né? Uhum. Antes da reforma protestante, foi a igreja católica, né? Era o chamado Além, tostão de Pedro, né? sim, além da questão de vendas de indulgência, simonia, que vai levar isso tudo que vai levar lá a questão da Da reforma reforma, né? protestante. A gente tem uma igreja rica e tem uma Muito. proposta de uma legislação que confisca esses bens.
Né? Isso Sim. é esse confisco de bens, vai dar muita força lá na Inglaterra para o Henrique VIII, quando ele funda aí a Igreja Anglicana, e vai dar muita força também a esse movimento aqui na França. Outra questão também que o Caio colocou vai ser a questão do voto censitário. Eu acho que, para mim, Caio, olhando aqui, né, eu acho que a questão do voto censitário também foi um tiro no pé, apesar de se voltar depois, mas quando eu coloco o voto censitário, eu deixo uma grande maioria excluída do processo. Sim. Então, o voto censitário ele só reforça que existem pessoas que são melhores que as outras. Reforça que dentro da burguesia, dentro do terceiro estado, alguns são melhores. Né? Então, assim, reforça isso, né? Não que as pessoas não soubessem, mas eu venho agora dar na cara, toma aqui no papel, né? Essa questão desse voto censitário aí. E é nesse contexto que vai surgir a divisão desses grupos da burguesia. O terceiro estado ele vai se dividir, né? Ele vai se dividir porque ele fica claro que existe uma elite burguesa, que a elite ali representada pelos girondinos, que é uma elite conservadora, tradicional, que não quer a ascensão da baixa elite, né, da baixa burguesia, que vai ser os jacobinos, elite, igual o Caio falou, que quer conciliação, ela quer conversar com o rei, ela quer mudanças, mas ela não propõe revolução. Na verdade, essa elite ela não quer a revolução, ela quer uma reforma, uma mudança, o que a gente pode dizer? Uma revolta, ela gerou uma revolta, ela quer uma mudança, mas ela não quer uma revolução em termos de mudar a estrutura social. Porque a estrutura social tá boa para ela. Ela quer entrar na parte política. Né? Então, esses aí, os ricos, gente, para quem tem muita dificuldade de entender quem era quem na Revolução Francesa, os ricos eram girondinos, né? Os muito ricos. Os ricos também, mas que representavam a questão da pequena burguesia, né? Que representava um grupo um pouco mais radical, um grupo que queria ampliar a sua participação no governo, eram os jacobinos. E a gente vai ter aí o grupo ali que é conhecido como centro, que é aquele grupo que oscila entre os girondinos e entre os jacobinos. É o centrão aí, né? Vai votar, isso ainda é muito claro, ainda mais aqui, vai votar de acordo com quem está no melhor momento. Então, se o melhor momento é o momento dos girondinos, eles estão com girondinos. Se o melhor momento é o momento dos jacobinos, eles estão com jacobinos. É o grupo que vai de acordo com os seus interesses, né? A questão dos jacobinos vão ser a esquerdona, né? Posso só fazer um adendo rapidinho? Que às vezes a gente fala muito de revoluções burguesas. Se a gente for pensar bem, nenhuma das revoluções burguesas trouxe democracia. Nenhuma. Né? Na Inglaterra, a Revolução Puritana trouxe o voto censitário. Na França... república, né? Mas não democracia. Exatamente. Trouxe voto censitário. Nos Estados Unidos, voto censitário manteve a escravidão. Até a Revolução Russa, lá posteriormente, ela não traz exatamente uma noção de democracia. Era um outro modelo. Tá? Por exemplo, quem era inimigo, quem pensava diferente, foi expulso, foi morto e tal. A ideia de democracia é basicamente uma união dos diferentes. Talvez a primeira Constituição a falar de democracia plena vai ser a Constituição de Weimar, na Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, 1919, ou a Revolução Mexicana, talvez você queira pensar dessa maneira. Então a gente fala muito de democracia. Cara, democracia é uma ideia muito recente, não tem nem 100 anos, cara. Nem a 100 nossa anos. Democracia, se a gente pensar na democracia grega, né, ela também era assim, ela é a democracia clássica, mas ela também divide ali a sociedade, né? Só homem, filhos de pai e mãe atenienses podem votar, então não é uma democracia que coloca todo mundo para votar, né? Exatamente. Não é um geralzão. Então, quando a gente vê assim um cara tipo o Trump contestando, cara, o próprio Bolsonaro, enfim, né? Cara, a democracia, o nosso conceito, pelo menos ocidental, eu não gosto muito desse termo, mas para ficar mais claro, é muito, muito, muito recente. A república não.
República vem desde Roma. E se a gente for pensar de maneira geral, a República não mudou tanto assim, não. Né? Tinha a ideia da ditadura, que tem que estar aí até hoje. Mas a ideia de democracia, a democracia moderna, ela é muito recente, mas muito, muito, muito. E mesmo assim, com democracia, nos Estados Unidos, os negros ou não votavam, era muito difícil para votar até a década de 60. Né? Na França, a gente está já na Quinta República. E mesmo assim, a França tinha colônias e tal. No Brasil, a Constituição de 88, estamos falando de países aí riquíssimos. Né? Então, cara, a China não é democrática. A segunda maior economia do mundo. Né? A maior democracia do mundo é a Índia, que era uma colônia até ontem. Então, assim, cara, a nossa ideia de democracia ela é muito, muito recente, muito menos do que as pessoas às vezes falam, democracia é um bem da humanidade. Cara, mais ou menos. Muito mais ou menos. Nem 50% dos países do mundo são democráticos. Se a gente for pensar assim. E nem 30% da população mundial vive sob um regime democrático. Então, para vocês verem que democracia, a gente elucida muito, e obviamente eu sou democrático, Sabrina também, claro, isso eu acho que não dá nem para questionar. Lógico, né? Hoje, né? Não dá nem tipo para questionar. É tipo questionar se, sei lá, se a água é líquida, tipo, não dá. Não, mas ainda tem terraplanista, então. Não, sim, mas isso aí faz parte do jogo, né? Mas, assim, cara, são valores muito... Então, muito se fala de Revolução Francesa. Eu vou voltar ao que a Sabrina falou no início, sobre esse documentário, que se fala muito, meu Deus, não sei o que lá. Cara, a Revolução Francesa, ela é muito falada, cobra muito cobrada em vestibular, então estudem muito esse tema, porque ele é muito cobrado, qualquer que seja vestibular, prova. Mas ele é muito mais idealizado do que ele realmente foi, porque em vários momentos a gente vai ter uma classe tentando fazer um acordo. Primeiro momento que a gente está falando, tentativa de acordo. Logo depois que se radicaliza o processo, a coisa sai do controle, todo mundo perde a cabeça. Depois, um outro acordo. Napoleão tenta fazer um acordo. Estabelece de novo, né, uma monarquia autoritária. Aí outra revolução em 30, outro acordo. Depois a República, aí dá um golpe, o Napoleão III dá um golpe, outro acordo. Então, cara, são tentativas de acordo, e como Estados Unidos, a mesmíssima coisa. A primeira Constituição, que trouxe essa porcaria desse voto né, pelos delegados e tal, um acordo com o sul-escravista. Depois, quando é libertada a escravidão, um novo acordo com o sul-escravista, as leis de segregação racial. Então, cara, muito se fala de a liberdade burguesa, isso é uma ilusão, porque é uma tentativa de acordo com quem tem o poder financeiro. E isso aqui vai ficar muito claro, porque os nobres fogem, né, o grande medo, né, muitos camponeses entram nos castelos e tocam o terror, os caras vão ficar com medo. Então, não, vamos fazer um acordo aqui, não, calma. Né, vamos dar alguma coisa para eles, mas também não vamos... Então, o rei, basicamente, ele tinha 100% do poder, agora, nesse contexto, ele vai ter, sei lá, 40%. Ainda mandava pra caramba. Né? Então, são sucessivas tentativas de acordo que, obviamente, não vão dar certo. Daí, a gente tem o nosso próximo momento, que é a famosa Convenção Nacional. Né? Porque foram acordos. Há uma tentativa de Assembleia Constituinte, depois uma Assembleia Nacional. A coisa vai saindo meio que do controle. E quando tem uma ameaça externa, que é justamente a primeira coligação, quando o exército prussiano invade, né, a região de Champagne, que era uma região bastante rica, desde a feira de Champagne, né, rica em relação à produção, não em relação à população local. Essa estava muito mal. Então, aconteceu esse fator externo aqui, não, vamos radicalizar a parada. Mas então, entender a Revolução Francesa é muito mais fácil entender sobre sucessivas tentativas de acordo do que pensar, não, liberdade, igualdade, fraternidade. Isso é muito discurso, isso é ideologia. E o próprio iluminismo, né, como a Sabrina falou, ele é uma ideologia muito, muito elitista. Né? O voto censitário é nada mais do que isso. O que é o voto censitário? É o mais rico que vota? Teoricamente, sim. Mas por que o voto é dessa maneira? Porque o pobre não tem acesso à educação. Então, ele não é racional, ele não tem a razão. Então, é melhor esse grupo de iluminados aqui para votar. Então, é daí que vem a origem do voto censitário. Ou seja, o censitário, na verdade, ele é financeiro, mas é feito ali um censo, ou seja, uma estimativa. Quem pode votar? Quem teve melhor acesso, né? Quem tem renda tal deve ter estudado mais. Então, esses caras têm condição de pensar pelo povo. Tá? Então, é daí que vem a noção. Então, o voto censitário nada mais é do que o que sintetiza muito o que é o iluminismo. O que é o iluminismo? A gente fala muito de iluminismo, os iluminados e tal.
Cara, se você for pegar os iluministas mais clássicos, acho que, sei lá, talvez só o Rousseau, que era altamente contrário à escravidão, por exemplo, que fala da questão da felicidade. Todos os outros, os pais fundadores dos Estados Unidos, John Locke, eles não tinham nada assim muito contrário à escravidão. É meio que aquele cara que é o dono de escravos, mas ele não quer bater com o chicote, ele vira as costas. Não, faz você aí. Então, o iluminismo em si é uma ideologia muito elitista. Né? Do Mas iluminismo, o não que que sai? tira o mérito, né? Nem da Revolução, nem do Não. Iluminismo. A gente só está falando que essa visão romantizada, né, que o Caio está tentando fazer, não tira o mérito, até porque é a primeira vez que a gente vai ver uma estrutura de poder se voltarem contra o rei, né? É a primeira vez que a gente vê um rei decapitado, né, como símbolo aí. É lógico, a gente já tinha acontecido a Revolução Inglesa, né? Já tinha colocado lá, derrubado poder e acabou que volta para uma monarquia constitucional. Mas em termos de radicalismo, a Revolução Francesa ela é nova nisso. Né? O iluminismo a mesma coisa. Até então, se aceitava as decisões, não se questionava. Né? E daí um grupo resolve colocar isso tudo. Resolve escrever, resolve fazer uma enciclopédia. Olha como que isso é relevante. Eu coloco agora aquele conhecimento vasto em diversas áreas. Agora eu vou esquematizar aqui no papel, né? Então isso é sim muito importante, mas a gente não pode pensar que isso era para melhorar a vida da grande população, que isso eram causas sociais acima de tudo. A ideia de causas sociais é muito nova também. Exato, exato. É porque o problema do iluminismo são os iluministas. Porque o iluminismo, como ideia, ele é muito interessante e tal. Né? Não foi exatamente isso que eu quis dizer, mas as pessoas que pensam o iluminismo, que se destacam, enfim, que defendem as ideias iluministas, tá? Elas não têm, elas pensavam muito naquele grupo iluminado, né? E a iluminação, que o Kant vai falar tanto depois, da ideia de Aufklärung e tal, ela era uma ideia que ela, entre aspas, não chegava a todas as pessoas, né? Então, agora, qual foi a grande questão do iluminismo? Ideias não são controladas. Ideias são você não controla, né? Se eu falo assim, não, calma aí, são só os iluminados, mas essa ideia ela vai chegar, vai se transformar, e do iluminismo vai surgir o socialismo, vai surgir, né, o liberalismo político, enfim. Mas a base do iluminismo era muito essa questão desse grupo iluminado, mas a coisa, obviamente... Então, por exemplo, filhos do iluminismo, como os burgueses franceses, vão passar por uma revolução contra eles, aí que vai ser a Revolução de 48. Então, ou seja, essas ideias... um outro exemplo clássico é uma Inglaterra já sob ideias iluministas, que vai ver a Revolução Americana com ideias iluministas também. E o principal ideólogo da Revolução Americana é John Locke, que era inglês. Então, assim, a questão do iluminismo, como você muito falou, não dá para romantizar. Mas, obviamente, foi uma noção muito importante. Porém, não romantiza isso. Não romantiza porque essa ideia ela vai passar por muita transformação e tal, não sei o quê. Inclusive, talvez o próprio iluminismo depois que vai justificar, por exemplo, o darwinismo social. Na superioridade do homem branco, mas é o próprio iluminismo, por exemplo, que vai dar a noção ali de igualdade a todas as pessoas. Então, a grande questão aqui é não romantizar, é sempre a gente questionar, que às vezes em sala de aula, né, o iluminismo, nossa, meu Deus, né? Porque a Revolução Francesa, nossa, não é assim, calma. Naquele contexto, talvez sim, né, Caio? Sim, naquele contexto, naquela época, sim. Se a gente for olhar hoje com a nossa visão de homem moderno, não. Exatamente, com certeza não. Então, essa ideia iluminista ela vai ser importante porque ela vai dar o gatilho, né? Mas, ao mesmo tempo, ela vai tentar segurar o gatilho. Porque qual que era a grande questão ali? A participação popular. Né? Essa classe dos girondinos ela nunca vai se interessar muito na participação popular. Porque, por dois motivos. O motivo ideológico, porque o povo não era iluminado, e pelo motivo prático. A coisa sai do controle. Né? Como vai sair do controle posteriormente. Né? A gente vai ter as fugas, o grande medo e tal. Inclusive, vai ter um episódio que vai marcar muito essa questão, que é a formação do Grande Armée. Ou seja, a Prússia tenta invadir a França,
o povo ali meio que forma um exército nas pressas e consegue derrotar o exército prussiano, que era um exército moderno, era um exército organizado, e isso vai fazer com que caia, por exemplo, esse formato de governo e os jacobinos, que foram essa galera que foi ali para frente de batalha, que organizou as massas populares no exército, vai conseguir tomar o poder por esse orgulho. E por isso que a única instituição que vai passar quase que ilibada pela Revolução é o exército. Depois vai ter um carinha que vai se aproveitar muito disso. Porque o exército, né, vai o tempo todo defender. O Couto está comendo na França, o nego perde a cabeça, rei que é morto, Maria Antonieta morre, girondino, jacobino, planície, planalto, centro, baixo, cima, tudo. O Couto está comendo, mas o exército vai o tempo todo obter vitórias externamente à França. Então, o exército é muito importante nesse processo de identidade francesa. Não, nosso exército está ganhando tudo aí, como assim? Não, tal. Então, a gente vai ver, justamente por essa instabilidade interna muito grande, né? Jacobino, girondino, depois tem girondino de novo, tenta fazer acordo com o rei dá uma rasteira na galera, aí invade, não sei o que lá, e Constituição Civil do Clero, direito de declaração de direito do cidadão, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, vai e volta, então acaba que o exército meio que toma o controle na figura de um certo cara. Mas ainda não estamos nesse momento. Calma, nessa hora, né? Então, a gente está num período aí, né, Sabrina, que é a chamada a Convenção Nacional, que é justamente, ela nasce dessa incapacidade da Assembleia Nacional de controlar o processo, porque a Assembleia ela já era muito dividida, né? Inclusive, nesse contexto, como você estava explicando aí, que dá essa noção ali de conservador e radical, ou depois direita-esquerda, como vocês queiram chamar, que esses girondinos querem acabar com alguns privilégios que não eram deles, mas manter outros, daí inclusive a ideia de conservador, ou seja, aquele cara que vai querer mudanças muito lentamente, enquanto que a esquerda, né, ou os radicais, vão querer mudanças para ontem. Não, essas mudanças têm que ser mais radicais, mais dar na raiz do problema. E a galera da planície que vai, pô, quem está melhor agora? Os girondinos? Ah, então acho que eu vou votar com eles. E deu ruim? O exército, não, jacobino. E deu ruim de novo? Não. É aquela galera ali, como você muito falou, é o famoso Rodrigo Maia. A galera que está ali, né? Vai oscilando, né? Que está oscilando, que está ali sempre. É a galera que nunca perde, né? Quando tem uma batalha, é quem nunca perde. Ok, eu queria colocar também, né, a questão dessa convenção, falar um pouquinho aí da questão do rei, né? Como a gente falou, ele na prática, ele aceita essas reformas, essas mudanças, na teoria, né? Na prática, ele está armando ali com a Áustria, com a Prússia, para poder fugir. Isso acaba de ser descoberto por esses revolucionários, né? Em 1792, que esse rei, ele quer fugir, ele quer trazer o exército, ele chega, inclusive, a trazer, a Prússia chega, inclusive, a tentar, como o Caio colocou aí, né? Primeira coligação, aí, né? Sim. Diante dessa fuga aí do Luís XVI, a gente vai ter o agravamento dessas ameaças aí, dessas divergências entre jacobinos e girondinos, e a gente vai ter o destaque aí dos líderes revolucionários, como Robespierre, como Marat, o Danton, que vão conseguir aprovar a extinção dessa monarquia, vão conseguir prender o rei, implantar uma república na França, e também vão acabar radicalizando e cortando aí a cabeça do Luís XVI e depois da Rainha Maria Antonieta e colocando em praça pública aí como uma forma de representar todos aqueles que quiserem trair esse movimento, essa revolução. O final vai ser a guilhotina, né? A gente vai ter aí a criação da guilhotina, e não só a guilhotina. Na fase do terror a gente tem vários tipos de torturas que eram utilizadas até na Idade Média, voltando para a França, né? Sendo colocadas em prática aí na França. Então, acho que esse momento seria assim... Sabrina, eu só queria fazer uma colocação rapidinho, que é nesse contexto que o hino da França ele é feito. Vocês podem, quem sabe o hino da França, eu acho que é lindo, maravilhoso, ele fala muito de sangue, batalha, matar e não sei o que lá, passar por cima, porque ele é feito nesse contexto que a Sabrina estava falando, né, que era um contexto muito radical.
especialmente pós, quando o povo, né, o exército popular, na Batalha de Valmy, consegue vencer a primeira coligação. Então, entre aspas, a canção que vai simbolizar isso é a Marselhesa, né, porque a última batalha ela acontece em Marseille. Então, por isso que o hino da França fala tanto dessa questão de sangue, passar por cima, matar, não sei o que lá, honrar o... né, fala tanto desse processo, né? E nesse período aí que a gente vai ter o que eu colocaria assim, não sei se o Caio concorda, mas para mim esse é o auge da Revolução. Que depois disso vem a queda, né? A Revolução ela chega no seu máximo, né? O auge, depois a tendência é só cair. Então, os jacobinos vão implantar, proclamar uma república aí na França, vão fazer várias mudanças, né? Questão dos meses, questão até, inclusive, eu já ouvi falar a questão do baralho, né? Então, eles vão radicalizar, vão fazer várias mudanças na França. Acabar com a escravidão. Acabar com a escravidão e vão viver essa fase que a gente chama aí, o período aí do terror, né? Que vai durar, o auge desse terror vai durar 1 ano só, como se fosse pouco, mas não é, né, gente? E todo dia perdendo a cabeça é difícil. Nesse tumulto aí, desses milhares de pessoas tendo guilhotinadas, a gente vai ter alguns jacobinos guilhotinados, né? A gente vai ter aí o próprio Danton, ele vai ser Danton ou Danton, não sei falar o francês, mas vocês entenderam. Ele vai ser condenado à guilhotina. A gente vai ter o Jean-Paul Marat morto aí na banheira, né? Então, a questão da banheira, eu descobri uma coisa que eu não sabia hoje, né? Ele tinha uma doença de pele grave e ele se dava banhos medicinais para curar essa doença de pele e por isso talvez ele tenha sido morto aí na banheira, né? Aquela cena da faca do banho, do último banho aí. Né? Oi? Ele é morto pela amante dele, que era uma girondina. Sim. Então ele tá ali, né? E aí a gente vai ter também esse governo jacobino perseguindo todo mundo, perseguindo os seus próprios membros, e a gente vai ter o próprio, para mim, para mim eu já falei na outra live, mas eu acho muito interessante a questão do próprio Robespierre ser preso e ser executado. Né? Então, quando eles prendem e guilhotinam ali Robespierre, vai chegar ao fim a supremacia dos jacobinos. Então, chegou ao fim aquele momento de governo ali jacobino com a morte, com a execução de Robespierre. E começa um outro momento da Revolução. Né? Sim, sim. Vai começar aí um momento em que os girondinos, junto com o grupo lá do Centrão, né, eles vão instalar. Agora é o momento que os girondinos assumem o poder e colocam, de fato, e colocam, vão constituir ali o que a gente chama de diretório, né? Que vai aparecer aí no meio desse diretório a figura do Napoleão Bonaparte. Então, esse é um outro momento bem importante da Revolução. Até o fim da Revolução ele demora um pouco, né? O fim da Revolução vai ter todo esse contexto. Robespierre sendo preso, os girondinos assumindo o poder. E aí vai acontecer o fim, de fato, que é a data que vai marcar aí, que vai ser o golpe lá do 18 de Brumário, né? Eu acho que eu vou pedir para o Caio falar um pouco sobre isso, e depois, talvez mais para frente, Caio, a gente volta só para falar da questão do Napoleão, do governo do Napoleão. Então, a gente fala até o golpe do 18 de Brumário, como que isso vai impactar e vai fazer com que a França, que passa por toda uma onda, é um processo revolucionário, com que ela volte a um governo autoritário, né? Só que agora não mais um governo real, porque Napoleão não é nobre de sangue. É um governo imperial, né? É um governo imperial. Então, assim, foi válida a Revolução? Sim, por tudo que ela trouxe, né? Mas, no fim, ela acaba sendo um governo absolutista, não absolutista nos moldes do antigo regime, mas Napoleão quer dominar o mundo, né? Sim. Talvez ela não foi boa para a própria França, mas ela é como a gente discutiu aqui, ideias, você não segura as ideias. Então, essas ideias, elas vão, né, elas vão descambar nas coisas mais, tipo, sei lá,
independência do Haiti, da Argentina, do próprio Brasil também, né? Revolta lá na Alemanha, pan-eslavismo, tudo é origem da Revolução Francesa. Então, talvez a própria França não tenha sido tão beneficiada, né? Mas como, acho que a ideia da escadinha é muito interessante, né? Porque vejo um governo autoritário, uma tentativa de acordo, não dá certo, radicalização. Aí outra tentativa de acordo com essa mesma classe que está aqui e volta para um governo autoritário. Então, ela meio que não é um giro 360, meio que não sai muito do lugar, né? Obviamente, isso é uma analogia, tá, gente? Claro que saiu do lugar, que teve avanço, né? Então, a gente teve esse período... Mas a gente teve avanço e muda-se as caras ali, né, do jogo. Vai mudar. Exatamente. Né? A gente tem uma mudança, mas, igual a gente falou, né? A gente tem uma volta a um governo autoritário. Então, assim, e a população nisso daí? Ela chegou ao poder? Né? Nesse momento, ela fica no poder? Não. Ela não fica com esse poder. Esse poder, ele muda de figura, né? Se eu tinha um poder antes representado por reis, por nobres de nascimento, sangue azul, eu tenho agora um Napoleão que participava aí, era um membro do exército, que começa a se destacar, que vai, inclusive, né, chegar aí a fazer parte desse diretório, não sozinho, um grupo ali de pessoas para governar a França, e que vai, através de um golpe, se colocar aí como único no poder, né? Que vai, através de um golpe, instituir um novo governo na França. Então, isso é bem interessante. Pois é. Então, a gente obviamente, que claro que mudou de cara. E não mais o imperador, ele não estava ali porque o sangue dele é nobre, mas porque ele, entre aspas, tem mérito próprio. Mas ainda assim era uma figura autoritária, né? Então, a gente vai ter essa transição de poder, que é algo muito interessante, porque vai ter muitas constituições. A gente vai ter a Constituição do ano 1, que é essa jacobina, que vai prever, tipo, o voto universal, que vai ter a questão do Comitê de Segurança Nacional, né, que era o órgão controlado externo, que era quem mandava prender a galera e guilhotinar a galera. Comitê de Salvação Pública, que era, tipo, equivalente ao Exército e tal. E desse Comitê de Salvação Pública vai surgir um cara, né, um cara meio esquisito, que não falava o francês direito, falava mais uma língua próxima do italiano, que é um tal de Napoleão, que era muito mais um italiano do que um francês, provavelmente dito. O francês dele era bem ruim, inclusive, né? Mas ele se destaca muito em campo de batalha. Inclusive, Napoleão era um jacobino. Isso que é interessante de falar. Napoleão era jacobino. Ele conhecia o Robespierre, né? Depois, né? Enfim, a política se move, aí eles caminham aí por outros caminhos. Mas ele vai conservar um pouco desse jacobinismo dele, como ele toma medidas populares. Napoleão era um populista. Talvez ele inaugure o conceito de populismo, o primeiro cara que faz isso é Napoleão, né? Aquela coisa daquela desfile militar, aquela coisa de criar os museus, educação para todo mundo, né? Ao mesmo tempo que ele tenta um acordão ali com a igreja, né, e tal, com os nobres voltam. Então, Napoleão ele é um populista. Até hoje, muitos governantes que nós temos aí se moldam em Napoleão no que seria o governante ideal, entre aspas, né? E quando a gente fizer, acho que depois a gente faz uma live sobre Napoleão, que acho que é melhor falar mais sobre Napoleão, que é uma figura muito interessante. Dar continuidade dentro da série Revoluções, a próxima live ser sobre o Napoleão. Pode ser, é melhor. Ele é uma figura muito interessante. Que aí a gente faz... Eu sou a professora de história que gosta de seguir o cronológico, a linha... É mais fácil, porque senão eu me perco. Vocês veem que tem hora que eu falo... Eu meto Ucrânia no assunto, sei lá, Burkina Faso, Moçambique, eu me perco muito fácil. Eu tenho que ter alguma coisa para me... Deixa eu ver. Na próxima live que a gente vai fazer, aí, no dia 19... Isso. Aqui na sua página, a gente vai dar continuidade a esse momento da história aí, porque, teoricamente, né, a Revolução, ela acaba aqui. Né? Começa um outro momento da história agora, que é a Era Napoleônica. Sim. Né? Ainda trazendo muita coisa do que foi a Revolução, né? Inclusive trouxe o próprio Napoleão ao governo francês. Napoleão vai ter, a gente pode vir falando sobre ele aí, sobre um pouco dele, pessoal, da biografia do Napoleão, né? Como o Caio já falou um pouco aí. E vir falando sobre a questão do processo que ele teve aí no seu governo, né? O Código Civil Napoleônico,
o bloqueio continental, né? E a tentativa dele aí de, de dominar várias regiões, inclusive de dominar a própria Inglaterra, que ele vai colocar aí, já é Inglaterra e França já estão ali desde a Idade Média querendo se pegar e qualquer oportunidade de guerra, as duas estão guerreando, né? Então, Napoleão quer A acabar última grande guerra entre França e Inglaterra é essas guerras napoleônicas, né? Depois das duas vão ser, entre aspas, aliadas. Sim, são amiguinhas, né? Então, Pois é. Que eu surge não uma tal de confio muito Alemanha. nessas amizades depois de muitos séculos de guerra, não, mas hoje estão ali, né? Amistosas. Pois é, exatamente. Quando surge uma tal de Alemanha, as duas ficam meio com medo. Pois é. Mas a Alemanha é complicado mesmo, porque gosta de muitas tretas, né? Então, Alemanha e Rússia ali na Europa é a galera da treta. É aquela galera do fundão da sala de aula, assim, que fica atacando bolinha, aviãozinho, chiclete mascado. Aquela galera da zoeira. A gente fica combinado assim, semana que vem. A gente tem live no meu canal, no Sai Historiando, sobre um assunto que eu vou precisar muito da sua ajuda, porque eu não domino nada, sou péssima nisso, mas eu vou estudar mais, que é a questão da unificação aí da Alemanha e da Itália, né? Então, semana que vem, na quarta-feira, a gente vai falar sobre esse assunto. Para a gente poder chegar, que a gente usa muito esses termos para falar de Alemanha, Itália, fora de contexto, né? Quando ainda nem existia Alemanha e Itália, mas para ficar mais fácil, e aí. Inclusive, Sabrina, quando a gente fala de unificação, vai ter a ver com Napoleão. Vai ter muito a ver com Napoleão, a gente vai falando dele várias vezes, inclusive. Então, vê uma live e vê a outra que vocês vão entender a ligação entre as duas coisas. Tem muito a ver. Então, na minha página, gente, as lives são sempre 19 horas. Na do Caio, a série Revoluções, a gente marcou para as 20 horas. Sim. Tá? Então, a gente finaliza assim. Eu achei que ficou top da balada essa live de Revolução Francesa, né? Sim. Quem tem dúvidas aí sobre os períodos, sobre quem é quem, a gente conseguiu colocar todo mundo aí que fez parte dessa revolução. Lembrando que a próxima, até na escola a gente dá aula assim, a gente vê a Revolução e entra na era napoleônica, falando sobre o Napoleão Bonaparte e sobre a mudança que ele tenta trazer para a França, né? Mas os revolucionários, infelizmente, a gente pode falar que a Revolução raiz, para mim, a Revolução do povão, ela acaba quando Robespierre é morto, assim. A participação do povão ela vem minguando, né? Sim, porque são feitas várias tentativas né, como eu falei já, voto universal, reforma agrária, lei do preço máximo para segurar a inflação, fim da escravidão, que inclusive até reflexo lá no nosso querido Haiti, né? A criação do calendário revolucionário, por isso vocês vão ver 18 Brumário, 9 Termidor, porque são os meses que têm relação com o clima, né? A gente vai ter várias tentativas de mudança, mas isso vai desagradar essa classe girondina. E como a coisa meio que sai do controle... Interessante, Sabrina, rapidinho, que isso vai gerar até um processo que ele é pouco falado, mas isso já foi uma questão discursiva da UERJ, que é a estadual aqui do Rio, que é a revolta da Vendéia, que é uma região da França na qual muitos nobres vão fugir, vão se instalar nela, e a partir dali, eles vão, com a ajuda influenciando os camponeses e tal, eles vão se rebelar contra os revolucionários. Então, a gente vai ter pessoas do povo, camponesas, que vão se rebelar contra os revolucionários, apoiados, né, por essa nobreza que vai se alojar nessa região ali. Então, quando a gente fala de... mesmo nem o próprio povo, digamos assim, né, nem todo mundo vai aderir aos revolucionários. Vão ter contra os revolucionários populares, que a revolta da Vendéia, por exemplo, vai ser o grande calcanhar de Aquiles do Napoleão, que ele vai tentar dar porrada na Áustria, na Prússia, na Rússia, na Espanha, e ele vai ter o tempo todo que manter uma tropa na Vendéia, porque os caras vão se rebelar o tempo todo. Então, é um fato interessante, aquilo que a gente estava discutindo, né, que nem todo nobre é igual, na questão daquela que a Caroline perguntou, nem todo povo também é igual. Vão ter pessoas populares, exploradas, em situação de servidão, que vão se revoltar contra uma revolução que seria beneficiária
né, a elas. Então, é uma Até situação hoje, né, muito... Caio? A galera aí Pois é. foi defender a reforma da Previdência, o pobre Pois que é. votou no Bolsonaro. Então, assim, Que defendeu a reforma trabalhista, que perdeu direito, né? Então, cara, isso não é nenhuma ficar novidade. lá votando no Trump. Os Pois latinos é. que votaram no Trump. Isso, Não, para mim, é o auge, assim. Sabrina, eu acho pior até o negro que vota no Trump. Não, o negro, o latino, para mim, tá todo mundo no mesmo pacote. O cara queria Porque construir um assim, muro. pois é, mas tem latinos, entendeu? Que os caras ainda conseguem ganhar um dinheiro, tal e tal. Então, esse cara eu até entendo, porque ele é da elite. Agora, os negros, cara, um negro americano, ele só chega na elite se ele for basicamente um atleta ou um cantor. Não tem muita. Não que no Brasil não seja diferente, né? Mas, cara, enfim, aí o cara vota no Trump, mas enfim, né? Não, a gente Então, vê o americano tradicional, aquele lá já tem essa cabeça bem Trump, assim. Agora, a galera que deveria ir contra, né? O são as cara, minorias, né? sim, sim, votando nele, né? Assim, já tem, inclusive, estudiosos estudando isso, já estão escrevendo livro, né? Porque esse é um evento que está acontecendo no mundo, né? Aqui no Brasil também acontece isso. A gente vê aí Uhum. a galera das minorias defendendo alguns políticos com ideias Uhum. totalmente contrárias às minorias, né? Sim. Então, A é a gente vê mesma. motorista de Uber entregador, cara, sendo a favor disso. Eu falei, cara, porra, é tipo assim, pô, assim, tudo bem, você trabalha, é um trabalho honesto, ninguém está discutindo essa questão. Todo trabalho é honesto desde que seja dentro da lei. Então, para mim, não tem problema nenhum, né? Mas, cara, olha essa situação, você está dirigindo um carro sem segurança nenhuma, por um preço que uma empresa te estabelece e você nem vê direito. E, cara, você está defendendo perda de direitos trabalhistas. Ah, porque vai gerar mais emprego. Cara, o que gera emprego é a economia crescendo. Não é tirar direito do trabalhador, não tem uma relação com a outra, mas vender uma proposta, né? E algumas emissoras de televisão, né? Uma que tem que tem como nome um sinônimo de esfera, né? É uma outra que tem uma certa igreja por trás, venderam essa ideia de que seria maneiro. E, cara, como assim? Você, tipo, você não tem nem de ficar doente hoje em dia. Você não pode ficar doente, né? Então você vê ao ponto que chegou uma pessoa, ter cara, tipo assim, pô, não posso ficar doente, porque senão eu não consigo trabalhar. Cara, se você ficou doente, fazer o quê? Ninguém em sã Ninguém quer consciência ficar doente, quer né? ficar doente. Isso é óbvio, é uma coisa tão óbvia. Mas acontece, você, todo mundo passa por isso, né? Acontece, gente, vírus, bactéria, enfim, ninguém controla isso, né? Tanto Mas as acontece que pessoas, estamos aí numa pandemia, né? Que pois tivemos, é, inclusive, fechamos algumas coisas, tivemos aí algumas cidades em lockdown, agora estão voltando a fechar tudo novamente, né? Principalmente aí na Europa, que está com a segunda onda uhum. no auge, Estados Unidos também já começando. E essa segunda onda, quando chegar aqui no Brasil, a gente está ferrado, porque a gente nem saiu da primeira ainda, né? Aqui a gente não vai ter segunda onda. A gente Vai vai ter, tipo, continuar. a gente vai ter a primeira onda plus, entendeu? Sabe aqueles planos de cartão de crédito? Plus, É, Master, Ultra, Super, é isso. você Porque, pensar que cara, está tudo flexibilizando, né, Caio? E o uhum. número de mortos mínimo que a gente teve até hoje foram 300. Então, assim, Não, não, e tipo assim, Sabrina, você sabe um negócio que eu acho assim, interessante? Eu ia falar legal, mas legal não é uma boa palavra. Interessante. A gente está discutindo aqui Trump, Biden, não sei o que lá, Estados Unidos. Aí teve jogo do Flamengo, jogo do Corinthians, jogo de não sei quem. Aí tem a questão lá do Flavinho indiciado. Cara, estão morrendo 300 pessoas por dia. Assim, morrendo e a galera, tipo, quando tava a gente tava discutindo, né? Não sei o que, sei que lá, a pandemia, cara, ninguém fala mais do coronavírus. Se fala muito em vacina, mas não se fala do hoje, que estão morrendo 300 pessoas por dia. Cara, 300 pessoas, sei lá, tipo, deve ser o número de alunos que eu tenho. Então, todos os meus alunos morreram de uma vez, pum, morreu, todo mundo. É um avião caindo. E, é, cara, tranquilo. A gente fala de segunda onda na Europa, de Estados Unidos. Cara, os Estados Unidos bateu recorde agora, 95 mil pessoas contaminadas em um dia. É tipo, sei lá, a cidade de Resende toda contaminada num dia. Enfim. Né? Caio, eu acho que é Cara, a questão também, porque tá tudo muito louco, assim. Igual essa semana, a gente falou menos ainda de coronavírus, né? A gente a gente teve a não falou. questão do Louro José, né? Que morreu e
Meu, Eu, é verdade, assim, cara. fiquei chateada também, porque eu Não, gostava claro, dele, era uma tudo, pessoa assim que mas aquilo ali está sendo 24 horas na televisão, no canal aberto, né? Então, não existe mais nada no mundo. E por trás disso, exato. a gente tem uma outra situação aí, que inclusive mexeu muito comigo essa semana, né? Que é o caso da Mariana, o caso Sim. do estupro culposo, gente, assim. Então, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que as mortes por coronavírus viraram uma coisa normal, né? É mais um Infelizmente. noticiário, né? É mais um noticiário. É tipo quando a gente vê aquelas notícias, tipo assim, avião cai, sei lá, na Tanzânia, mata 200. Você, pô, que chato, hein? Pô, vamos tomar um café? Tipo, virou tipo isso, cara. Tipo, enfim, vamos discutir o cara do lado do Louro José, que obviamente ninguém tá minimizando aqui não, tá, gente? Porque, pô, o cara não... Enfim, é uma pessoa jovem, tal, nova, que até onde me consta não fazia mal a ninguém, era uma boa pessoa. O caso lá da Mariana, como você falou, que é um troço absurdo, né? Que talvez seja por isso que muitas pessoas tenham muitos contrapontos ao advogado, ao direito, porque o que aquele advogado fez com aquela menina é um absurdo. Assim, se é numa audiência presencial, cara, se sou eu tá com a cadeira na cara daquele cara, porque é uma coisa virtual e tal. E o Mas o juiz olhando advogado fazer, passivamente, Caio, eu nem acho tão absurdo. Eu acho mais absurdo do que tudo isso é o juízo. Eles estão lá fazendo o quê? Né? é, Assim, não assim, sabe, né? É porque eu acho que até para CFDP tem limite, é. entendeu? Eu posso falar assim, pô, eu odeio a Sabrina e tal, mas eu não vou, tipo, atacar sua honra, entendeu? Eu posso falar, pô, eu não gosto da Sabrina, esse óculos dela, essa mão dela, sei lá, esse olho dela, sei lá. Mas eu não vou, tipo, te diminuir, falar que a Sabrina é burra, que a Sabrina faz não sei o quê, que a Sabrina é... Não, cara, até para ser escroto você tem que ter limite, não, entendeu? A Mas não crítica existe limites. Você está não, vendo agora? Não o tem problema é limite. esse. Tipo assim, a ética, que, cara, a famosa lei que não está na Constituição, que é o bom senso, isso já Não foi perdido há existe. muito tempo, muito tempo. Então, o cara, ele não preocupa em defender o cliente, ele preocupa em atacar a vítima. Entendeu? Aí diminui e tal. Assim, o juiz ficar com aquela cara de pastel, eu acho que é o pior, assim. Isso aí, cara, ele é juiz, ele está ali para julgar, né? Você deve... O mínimo da democracia é você confiar nos juízes, né? Se você perde isso, acabou a democracia. Não tem isso. É o governo mais forte. Agora, o advogado, né? Pode ser aquele cara que consegue dormir de noite. Se ele tiver uma mãe, é o que todo mundo tem mãe, né? Mãe, Consegue, tia, Caio. esposa. Cara, será que ele não consegue assim, cara, o que eu fiz com aquela menina hoje? Consegue tranquilo. E ainda se sente no direito de ter feito aquilo. Isso que é o pior. Pois é bizarro, cara. A gente está, não sei se a gente está caminhando para o poço, assim, nós temos somente mais informação do que nós tínhamos antigamente, então a gente fica tão chocado com coisas que acho que sempre aconteceram, né? Não sei. É Eu porque a gente sinceramente vê não mais sei. próximo, né? A gente vê mais cara a cara. Caio, vamos Pois é. finalizar, né? Depois a gente abre uma live Vamos? para discutir atualidades Pois é. é, complicadas aí até de se discutir, porque, enfim, né? Mas é isso. É Gente, bizarro, cara. obrigado a todo mundo que acompanhou a live aí. Se tiver alguma dúvida sobre a Revolução Francesa, manda para a gente, manda aí na página do Caio, que a live vai ficar salva, Pode que a digitar gente vai aí. respondendo. Cadê o livro indicação aí, Caio, da Revolução Francesa? Está com ele aí? Então, o livro Indicação da Revolução Francesa, deixa eu ver. Cara, eu não é de Revolução Francesa, mas eu acho que é interessante. Eu estava vendo as minhas coisinhas e eu achei isso aqui, ó. Já viu isso aqui? História Mundial. É o Guia Ilustrado da Azahar. Ele não é exatamente e tal, mas ele tem várias referências históricas e, assim, a ideia dele é propor uma história total, história global, né? Então, ele não fala muito de cada episódio, mas ele fala um pouquinho de cada um. Então, eu acho que isso aqui, esse livro é bastante interessante, porque eu não tenho nenhum sobre Revolução Francesa exatamente aqui em casa. Eu tenho alguns sobre história moderna, história contemporânea. Tem até um que é da editora... Se você quiser, eu até pego agora. Quer que eu pegue? Uhum. Tá, então deixa eu pegar lá. Então você vai finalizando com a galera aí. Vai se despedindo. Carol, espero que... Como que eu ia falar, gente? Espero que você tenha gostado, que possa aí ter conseguido responder as suas questões sobre a Revolução Francesa, né? Se você não conseguiu acompanhar a live toda, pega a live aí desde o início que a gente vai trabalhar, a gente foi trabalhando os pontos chaves aí da Revolução.
E vamos ver se o Caio volta aí, que ele vai indicar para gente um livro da Revolução Francesa, né? Porque isso tudo que a gente está falando aqui não é da fonte Vozes de Nossas Cabeças, não, a gente estudou, leu, inclusive eu até dei uma dica aí para vocês. Eu assisti hoje, antes da live, o documentário do History, que está no YouTube, são 3 partes, que vai falar sobre a questão histórica aí da Revolução Francesa. É lógico que foi um documentário feito por franceses, vai ter toda uma exaltação de ser uma revolução popular, enfim, mas tem muita coisa boa ali. Tem o filme da Maria Antonieta, né? Que conta também do ponto de vista dela ali, a questão da revolução. Nesse documentário que eu vi hoje do History, ele mostra assim, a Maria Antonieta mais meio que alienada, sem se dar conta direito do que ela está passando, do que está acontecendo ali na França, até porque a nobreza, né, francesa, ela vive em Versalhes, ela não está em Paris, ela está um pouco afastada aí da cidade de Paris, então isso vai reforçar essa questão de uma nobreza meio que alienada, né, meio que preocupada só com as suas festas e brioches, sem ligar muito para a fome que a população está passando ali naquele momento. Então, isso é bem interessante aí da gente perceber, né, esses discursos. Vamos ver se o Caio volta logo aí para a gente poder finalizar com essa indicação. E se alguém tiver também alguma indicação de livro aí que você já leu sobre a Revolução Francesa, escreve aqui para a gente, né? Eu procurei alguns livros para poder ler, né? Tem alguns livros que estão relacionados aí, o próprio Eric Hobsbawm, ele vai falar sobre a questão da revolução, mas são livros assim mais caros, existem livros menores também disponíveis aí, principalmente nesse momento de promoção na Amazon, vale a pena você dar uma olhadinha. Caio, cadê você? Voltando. Achou? Aqui. Achei. E... Aqui, ó. Achei mais um que eu não lembrava dele, mas eu encontrei aqui, ó. Primeiro esse aqui, ó. História contemporânea, da Contexto. A Contexto tem vários livrinhos desses aqui. Era esse que eu estava pensando. Aqui, ó. Ele divide contemporâneo em 2 partes, né? Que é um que vai ter a Primeira Guerra e outra da Primeira Guerra em diante. Então, esse aqui, ele é fininho, dá para ler tranquilo. Estava aqui na minha cabeceira, aqui, ó. Esse aqui é legal. Esse aqui, Formação do Mundo Contemporâneo, que vai discutir várias questões do Maurício Prada, que pega lá desde o iluminismo, discute, inclusive, essa ideia de que o iluminismo não trouxe assim, tanta coisa quanto se pensa. Tá muito nesse livro aqui. E um que eu achei, que fala muito sobre Napoleão, que eu já falei até lá no quadro que eu dou dicas de livros, que é esse aqui, ó. A Primeira Guerra Total, do Bell, que ele fala sobre como o Napoleão, ele vai... E quando ele contextualiza o Napoleão, ele fala sobre a Revolução Francesa, mais sobre a parte do final, né? O golpe do 9 Thermidor, do governo girondino, como Napoleão surge lá na Áustria e tal. Então, acho que isso aqui é interessante também. E para a próxima, que a gente vai falar sobre Napoleão, ó, a Primeira Guerra Total, que ele, inclusive, tem a teoria de que as guerras napoleônicas foram guerras mundiais também. Mas, se quiser discutir mais, lê esse livro aqui. Esse aqui já é mais grossinho, mas também é interessante. Então, acho que são esses aqui. O Guia da Zaha, que é mais factual. Esse Formação do Mundo Contemporâneo. O História Contemporânea. E A Primeira Guerra Total, do David Bell. Acho que são os livros que eu posso indicar para vocês. Acho que seriam mais interessantes para vocês aí, né? Nesse contexto da Revolução Francesa. Então é isso, Caio. Vamos ficando por aqui. Até semana que vem. Espero todo mundo aí lá na quarta-feira, às 19 horas, para a gente falar do processo de unificação aí da Alemanha e da Itália, tá bom? Show!
Até mais. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu. A live vai ficar salva, tá?